Esse assunto, todo mundo sabe muito bem, extremamente polêmico, tem causado muita discussão em todos os lugares, na mídia. E o que eu gostaria que nós fizéssemos hoje é apenas dar uma base para todos nós sobre o X da questão. Qual é o cerne dessa questão? A gente não está aqui para debater o Feliciano, tá? Ou o Jean Willis, ou o Silas Malafaia. Nós estamos aqui para debater, inclusive já falei errado, nós estamos aqui para debater, isso não é um debate que a gente vai trazer as posições, que nós não temos posições contrárias aqui, né? Nós estamos falando a nossa posição para a nossa comunidade, aquilo que nós entendemos sobre esse debate. Então, eu gostaria de expor a vocês, em cima de alguns artigos que têm sido publicados, e em primeiro lugar, é claro, em cima da palavra de Deus, qual é a nossa posição diante desse debate? Qual deve ser a sua posição como cristão e entender o que está por trás de todo esse assunto, tá? Então, em primeiro lugar, tem a base bíblica para isso, e em primeiro lugar, Deus criou os seres humanos. Isso é importante, principalmente no final você vai entender, é importantíssimo entender que Deus criou os seres humanos e criou eles à imagem e semelhança dele, tá? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, ou o termo que seria, criou, pois, Deus a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher, e todos são imagem e semelhança de Deus. Eu lembro muito bem do texto, quando o assunto sobre a homossexualidade chegou no Mackenzie e virou uma discussão grande ali, o Dr. Augusto Nicodemos, que é o chanceler, ele escreveu um texto. E a primeira coisa que ele colocou naquele texto, que inclusive quiseram acabar com ele, escreveu: em primeiro lugar, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ele já está dizendo ali, se você se diz homossexual, se você é homossexual, você continua sendo imagem e semelhança de Deus. E é importante entender isso, porque é essa base do porquê nós temos que respeitar uns aos outros. Do porquê Caim, quando matou Abel, ele matou a imagem e semelhança de Deus. A gravidade de ir contra um ser humano é que você está indo contra Deus, porque você está indo contra a imagem e semelhança de Deus. E é por isso também que nós devemos respeitar e amar uns aos outros, porque somos imagem e semelhança de Deus. Qualquer ser humano é imagem e semelhança de Deus. Não importa o que ele diz da sua orientação sexual, qual seja a sua cor, qual seja a sua crença, ele é imagem e semelhança de Deus. Então, esse é um ponto básico. Só que também é base entender que humanidade é um homem e uma mulher. Só existem duas definições para seres humanos no que tange a sexualidade: homem e mulher. É isso que a Bíblia mostra. Só existe, Deus criou homem e mulher. Só isso é o que está mostrado aqui. Agora, mais explicitamente, quais são os textos na Bíblia que falam contra, o homossexualismo? Por que nós cristãos não somos a favor da união gay? Por causa desses textos, peguei só os textos do Novo Testamento, o pessoal não fica lá na discussão, mas se pega esse texto, esse aqui, para a gente não estender o assunto, os textos do Novo Testamento que falam sobre a união gay, tá? Sobre o homossexualismo. O primeiro, Romanos 1, eu coloquei tem a partir do 18 que começa a perícope ali, mas os 24 a 27 vem falar claramente, tá? Então, vamos lá para o texto, tá? 24 a 27. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Paulo está mostrando claramente, e ele começa lá o argumento, lá no 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda perversão e injustiça dos homens. Ele vai mostrar isso daqui então como um exemplo disso, como parte disso, tá? Naquela época,
E é claro, né, por exemplo, um grupo na história antes defender a união de pessoas do mesmo sexo como parte da sociedade não existia. Tá? O que está acontecendo hoje é inédito. Querer o direito de ser reconhecido como algo natural nunca existiu na história. Mas existia a homossexualidade naquela época e em muitas culturas não era visto como uma coisa má, pelo contrário, porque às vezes fazia parte de cultos a deuses e até pontos de dizer que os deuses praticavam a homossexualidade. Né? Histórias de, às vezes no exército, os homens ficavam meses e meses, às vezes anos fora, longe da família, e às vezes havia histórias de homossexualidade. Eram todos héteros, mas acabavam tendo relação homossexual. E também era ligado, assim como havia as prostitutas cultuais, havia os prostitutos cultuais. Às vezes em alguns cultos pagãos, era a relação de homem com homem que fazia parte do culto. Então, Paulo está mostrando isso aqui, mas é muito claro, e aí que às vezes o pessoal, mas é uma questão cultural. Paulo não está falando de questão cultural. Como, por exemplo, na carta aos Coríntios, ele vai falar do uso do véu na igreja, e ele está falando da organização da igreja. E lá embaixo ele fala, porém, no Senhor não há diferença. Todos estão debaixo, homem e mulher estão iguais. Aqui ele está falando, a ira de Deus se revela do céu. E ele mostra porque os homens fazem isso, isso, isso. Então não vem falar que é algo cultural. É uma afirmação teológica que Paulo está fazendo. Tá? Então não tem desculpinhas com relação a isso. Os outros textos são muito parecidos. Tá? Vamos lá para 1 Coríntios 6:9. E eu gostaria que alguém abrisse em 1 Timóteo 1:10. Alguém abra 1 Timóteo 1:10 e leia, e depois nós vamos ler 1 Coríntios 6:9. Leia, por favor. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Isso. Logo antes ele falou, esses são os que não vão herdar o reino dos céus. Tá? O termo usado aí é sodomita. Aí um termo vai acontecer também, que é um texto, diria, mais completo, onde a gente pode focar um pouco mais sobre as definições aí, 1 Coríntios 6:9, tá? Eu vou abrir lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí nós temos dois termos, efeminados e sodomitas. Por esses dois termos, eles definem a pessoa homossexual ativa e a homossexual passiva. Está claro no texto. Os dois termos usados aí, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, ele fala, nem homem que pratica homossexualidade. Deixa eu ver se tem os dois termos aqui. Malacos é o primeiro, tá? Eu vou pegar uma definição aqui. E vou pegar o segundo. Bom, o Malacos é o primeiro. E veja, ele tem, inclusive ele é citado outras vezes, é uma roupa fina, leve e tudo mais. Outra definição: ser passivo numa relação de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a pessoa que é passivo na relação sexual. Efeminado. Tá? Essa é a definição dessa palavra grega. Às vezes tem algumas pessoas que querem debater o significado da palavra sodomita, que está em português ou em inglês, e falar, não, sodomita não significa homossexual. Tá, então esquece a palavra sodomita, pega a palavra grega. A palavra malagos significa pessoa que está tendo relação com alguém do mesmo sexo. Não há discussão sobre isso. Tá? Aí se alguém quer discutir o que significa isso, então você vai lá para a Europa, vá para esses doutores que falam 6, 7 línguas semitas, que estudaram a vida inteira, que escreveram esses dicionários, que estudaram arqueologia, e diga para eles que eles estão errados. Tá? Então, pois não. Uma pergunta. O termo sodomita, você associei a Sodoma e Gomorra. Sim. Pela perversão que tinha naquela Isso. época, eles são os enviados ali, que eles próprios queriam que os anjos viessem
Isso, então é uma deturpação completa, então associa esse nome. Mas é exatamente isso. O termo sodomita vem disso, vem de Sodoma, por causa exatamente do que o Sandro falou. Só que alguns, até mesmo, se vocês terem uma ideia, tem ativistas gays que estudaram teologia. Se não me engano, um cara do grupo gay da Bahia, o cara estudou grego, hebraico, fala fluente, sabe muito bem, estudou teologia, e ele vai argumentar com teologia dizendo que a Bíblia não é contra o homossexualismo. Tá? Só que ele vai pegar algumas interpretações, ele vai pegar um texto, talvez lá de Ezequiel, não lembro qual, que vai falar de Sodoma como injustiça social e não sobre pecado sexual. Ele vai falar, sodomita não é pecado sexual, é injustiça social. Algumas coisas nesse sentido, outros vão falar que ele fala nisso. O termo aqui é muito claro. O termo grego não está discutindo essa posição. Agora, na nossa cultura hoje, no Brasil, lá fora, em inglês, o termo sodomita significa alguém, significa homossexual, alguém com uma ação homossexual, né? Ou uma perversão homossexual, sexual. Vamos lá. O outro termo, tá, que eu vou pegar aqui, arsenocoites. Esquisitinho aqui, ó. Cadê? Um homem que entra em uma relação sexual ativa. Então, os dois termos usados é aquele que entra em uma relação ativa ou passiva homossexual. Então, Paulo está sendo muito claro, não tem dúvida no texto, tá? E ele define como em Timóteo, ele falou só um dos termos, eu nem lembro qual dos dois ele usa lá. Mas aqui ele fala claramente, tá? Nem efeminado, nem sodomita, nenhum dos dois. Aquele que pratica relação com uma pessoa do mesmo sexo não vai herdar o reino dos céus. É por isso que nós cristãos não acreditamos que a homossexualidade seja algo natural, seja algo normal. Não, a Bíblia diz que não é. Então, esse é o nosso ponto base para nós pensarmos sobre esse assunto. Tá? Então, se alguém quisesse discutir qualquer coisa nesse sentido, essa é a nossa postura, essa é a nossa posição. Nós cremos dessa maneira porque nós cremos que essa é a palavra de Deus. Tá certo? Pois não. Só aproveitando esse plano, não sei se você vai abordar a questão do próprio Deus entregou para humanos. Não, eu não vou entrar nesse ponto ali, o próprio Deus os entregou, eu nem ia debater sobre isso, mas quando está se falando Deus os entregou, Deus deixou eles. Isso, né? Fala 3 vezes isso, né? Sim. Vocês querem, então eu sou do acordo. O texto inclusive tem um texto muito interessante. Não daqui para frente vai só piorar, Deus os entregou, Deus tem chamado, tem buscado, tem trazido. Chegou uma hora, eu não quero Deus de jeito nenhum. Eu não quero essa opressão chamada Bíblia em cima de mim. Então Deus o deixa. Siga o seu próprio caminho. Seguindo o seu próprio caminho, você vai cair cada vez mais em perversão. Você vai se deteriorar. Você vai até deixar de ser ser humano, que é o que a gente vai ver aqui. Esse que é um ponto X. Agora nós vamos pensar um pouco sobre o que tem acontecido, tá? E principalmente aqui o ativismo gay e a mídia. E esse é um ponto que a gente precisa perceber. A tendência da mídia de defender a causa gay. O portal G1 essa semana lançou uma enquete se você era a favor ou não da união gay. Eles lançaram, passou um tempinho, o não estava ganhando. Aí eles tiraram do ar a enquete. Aí o Silas Malafaia colocou, o G1 sumiu com a enquete, por que será? E começou a borbulhar na internet. E eu não achava a enquete. Pesquisei no Google, achei a enquete em sites gays. Entrei lá, achei a enquete. Não estava funcionando. Você fala assim, vote aqui. Você colocava não. Aí você tem que digitar um código para você provar que é um ser humano. Digitava lá, votar, não ia. Não ia, não ia, não ia, não ia. Eu falei, bom, eu vou ter que tentar o sim também, porque vai que tem alguma manipulação. Tentei o sim, não ia também, não estava funcionando, tá? Tudo bem. Passou um tempinho e eles voltaram. Voltou a enquete. Se ganhasse por um voto, esse é o seu. Provavelmente.
mudou, modificaram. Como modificar? Porque antes só estava aqui, você é a favor da união gay? Tá. Depois eles colocaram o limite, votação aberta até as 22 horas de 11/4. Tá. Isso daqui, 11/4 foi quinta-feira, né? Vocês? Quinta. Então, na quarta-feira, à noite, que eles colocaram isso, ou na quarta, fim da tarde. Aí eu até coloquei, fiquei colocando no Facebook pro pessoal, né? Ó, então, a enquete lá e tudo. Na quinta-feira, eu fui lá. Daí achei interessante o seguinte, eu votei, funcionou bonitinho, votei não. Aí tem um botão, votar de novo. Que raio de enquete é essa que sugere para mim que eu fique votando quantas vezes eu quiser? Mas antes estava falando que era só uma vez, né? Sim, mas depois quando eles voltaram, eles falaram, vote de novo. Que critério é esse? Que acuracidade é essa de votação? Tá? Assim, vote de novo. Eu testei, eu votei aqui. Se eu quisesse passar o dia inteiro votando não, eu passaria. Se eu quisesse outra pessoa passar o dia inteiro votando assim, ficaria. No fim, o não ganhou por 58%. Tá? Mas acontece o seguinte, eu até coloquei no Facebook, se o sim tivesse ganho, tá? Se o sim tivesse ganhado, provavelmente às vezes o G1 colocaria, né? 58% dos internautas preferem, defendem e tal. Como o não é que venceu, não foi falar nada. Não sei se eles iam fazer alguma coisa, mas você fica, por que isso? E aí você vê com que propósito vai se criar uma enquete que é tão facilmente manipulada. Aí você começa a perceber as tendências da mídia, né? Até nos artigos, você vai ler artigos em revistas um pouquinho mais sérias, mas tem sempre uma tendência, não existe uma neutralidade. E é isso que a gente tem que estar percebendo. Outra coisa, quem expôs isso muito, a tendência aí também sobre o ativismo gay, foi o Silas Malafaia. E aí, de novo, a gente vai colocar há centenas de posições teológicas e sociais do Silas Malafaia, que eu não concordo, eu acho que muita gente não concorda. Tá? Posturas teológicas da nossa igreja e várias outras igrejas não concordam nem um pouquinho. Teologia da prosperidade, as atitudes dele, às vezes a forma agressiva com que ele entra no debate, denegrindo pessoas. Tá? Isso a gente não concorda que se faça desse jeito. Por outro lado, esse jeito incisivo dele também tem servido para deixar às vezes um pouco os homossexuais, ou inclusive eu achei interessante uma vez, num dos vídeos ele falou assim, ó, eu gostaria que vocês homossexuais entendam uma coisa, eu faço diferença entre homossexuais e ativistas gays. Você pode ser um homossexual que esteja lutando pelo seu direito de forma pacífica, que está buscando. Existe esse grupo aqui que são ativistas gays que eles não estão buscando de forma pacífica e eles não estão fazendo o que é certo. Aí tem um vídeo, não vai dar para eu estar mostrando realmente o vídeo aqui, acho que eu já até fechei aqui. Esse vídeo, tá? Inclusive não tem nem áudio, tá? Mas esse vídeo tem o áudio, mas só tem do meu computador. Onde ele está? Isso aqui, ele está na Comissão de Direitos quando era o debate lá sobre aquela PL. Isso. Tá? E ele vem falar, aí ele detona com o pessoal nesse vídeo. Você tem que ver um vídeo grande, de 15 minutos. Tá? E ele começa de forma muito profissional. Pera um pouquinho, cadê o pessoal que estava me acusando? Por que eles não vieram? Eu quero falar na cara com eles. Tá? Aí ele mostra uma coisa. Uma vez no vídeo, numa parada gay, os gays colocaram santos católicos em posições homossexuais na parada. Aí o Silas fez um vídeo, tá? O Silas fez um vídeo naquela época falando assim: quando um protestante, um pastor evangélico chutou a santo, a igreja católica caiu de pau em cima dele. Caiu de pau em cima dele. Então agora a igreja católica tem que cair de pau em cima desses caras. Tem que cair de pau em cima deles. E assim. Tá. Ele fez esse vídeo. Os ativistas gays
pegaram só essa fala do Silas, vocês têm que cair de pau em cima dos gays. Pegou a imagem de um homossexual que foi espancado por pessoas e levou para o Ministério Público, acusado de homofobia. Chegou ao Ministério Público e quis levar para a Justiça. Até que o Silas falou, não, só levou, veja o vídeo completo. Acabou a conversa. Tá? Aí o Ministério Público, não, pode entrar um pouquinho. Foi manipulação. Manipulação. Né? Que o que fizeram foi crime. Induziram ao erro uma autoridade lá, era uma mulher que recebeu e ela começou a encaminhar o negócio até que ela viu que ela foi enganada. Né? E aí os ativistas poderiam ter sido processados por isso. Né? Então para vocês, isso é só um exemplo do que eles fazem. E ele começa a mostrar, e outra coisa que ele começa a dizer assim, ó, uma infelicidade ou uma coisa muito errada que os gays fazem é, primeiro, querer juntar a causa gay com o racismo. Por quê? Vocês estão totalmente errados, porque negro ou branco é raça. Não tem nada a ver com opção sexual. Opção sexual não é raça. Não vem querer pegar uma carolinha, assim como o pessoal defendia a escravidão, por causa da cor, isso, aquilo, tudo, estão querendo reprimir a gente por causa da nossa opção sexual. Parou. Então, as coisas que ele fala, ele vem mostrar que, olha, vocês tomem cuidado, a coisa não é assim. E ele fala muito da manipulação que esse pessoal faz. Quando começou a sair a PL, ele falou assim, ó, sabe quando começaram a assinar? Na calada da noite. Estava terminando o recesso, último dia de recesso, tinha que assinar um monte de documento, um monte de pasta, os líderes todos ali enfiaram a PL ali. Tá. Só uma coisinha, quando o Magno Malta viu isso, ele pegou, começou a correr atrás de líder por líder. Você assinou isso daqui? Eu tô louco. Não, eu não sabia. Passou, era tanta coisa para assinar. E voltaram atrás. Assim, é desse jeito que eles agem. Então, apesar de todas as divergências que a gente tem com o Silas Malafaia, ele tem exposto essa manobra, muitas vezes, que esse grupo tem feito. Miguel, foi isso que eu ia perguntar para você. A gente fala do Silas aí, tem muita coisa errada que ele faz, prosperidade. Mas se você pegar ele e o Magno Malta, que também mete o pau nele, ele que foi lá quando eles queriam assinar essa PL 122 de madrugada, ligaram para ele e foi lá para tentar evitar. E o Silas desce o pau dos caras. Esse vídeo aí eu vi. Ele falou dos gays aí, que ele fala que os gays é comportamental. Que não é raça, que eles queriam brigar pela raça. Exato. E os nossos pastores da nossa igreja? Por que eles não debatem, não fazem alguma coisa para... Eu nunca ouvi falar um pastor presbiteriano, batista, que bate assim de frente dos caras e vai lá e fala, não, nós somos o contrário. Por que ninguém... Todo mundo fica quietinho, vamos dizer assim, que nem a igreja católica fica almoçando. Então, o que acontece? Nós temos alguns da nossa igreja, ou dessa linha, que tem uma certa voz. E alguns falam, mas a maioria, por exemplo... nós somos comedidos, né? Primeiro, existe um problema talvez de nós ficarmos muito calados. Isso que a gente tem que pensar, qual deve ser a nossa postura. Não, pior, tem gente que também, da igreja, está contra esses pastores. A favor mas esse é o negócio. Vira uma bagunça porque, bom, eu não sou a favor do Feliciano, que ele tem, parece que, o dom de falar coisas infelizes. Então, o que acontece? E você também, prestem atenção. Pessoal, prestem atenção. Entendam o que acontece. O Feliciano hoje, que era um desconhecido até há pouco tempo, o pessoal vai falar, o que está acontecendo, todas as acusações estão surgindo contra ele, o pessoal está fuçando o YouTube e a torta, eles estão indo do mais profundo do YouTube para achar os vídeos antigos dele, para querer atacar ele agora. Então entenda, e aí a gente não tem tempo de discutir aqui, mas existe muito material e muitos artigos muito bem escritos, mostrando que existe jogo de interesses, existe uma série de coisas. O Fábio me passou ontem um artigo do presidente da Assembleia de Deus, da igreja do Feliciano, tá? E uma entrevista com o presidente deles lá. Eles falaram assim, ó, um monte dos nossos aqui não apoia o Feliciano, da Assembleia de Deus. Ele é um desconhecido pra gente, de certa forma, né? E ele fala que, olha, se essa postura do Feliciano não é a nossa,
Então, dentro da própria denominação dele. E esse que é o problema. O problema é o seguinte: se nós tivéssemos um evangélico, talvez, vamos pegar mais simples. Se quem estivesse na presidência da comissão fosse o Magno Malta, o debate seria muito mais simples. Porque a gente talvez concorde 100%, 99% com o Magno Malta. Com as posturas que ele tem tomado em muitas coisas. Tá? Só que o Feliciano é um cara extremamente polêmico. E é aí que bagunça a coisa. E muitos falam: olha, eu não sou a favor do Feliciano por causa dessas posturas e das coisas infelizes que ele falou. Mas eu sou a favor dele quando ele está defendendo a família. Então existe essa bagunça toda que fica muito complicado, existem muitas vozes de todos os lados, tá certo? E a gente ia gastar semanas aqui discutindo sobre isso. Então, na verdade, a nossa igreja tem uma postura que não concorda teologicamente com o que ele prega, sim, mas concorda com ele como presidente, como deputado, defendendo o direito da família. Sim, a gente, até o ponto que se ele se limitar, e é outra coisa que eu até estava falando ontem, estava conversando com o Fernando aqui. Só pense uma coisa: até agora, desde que ele assumiu a presidência dessa comissão, o que ele falou sobre a homossexualidade? Nada. Ele não falou nada até agora sobre o assunto. Só existe a acusação dele ser homofóbico. Eu não sei direito exatamente em que termos ele falou. E ele falou que ele foi mal entendido. Agora, a partir dessa comissão, ou a partir desse momento, ele falou alguma coisa, tomou uma postura, tá? Contra os homossexuais, que é digno de dizer que ele está sendo homofóbico? Não. Ele nem entrou no debate ainda, entendeu? Mas o pessoal sabe da postura dele. Ele é contra, como nós, todos os evangélicos, os protestantes. Existem outras vozes, existem vozes mais liberais que acham: não, tem que deixar isso, aquilo, tudo. Mas essa postura geral das igrejas. Tirando tudo isso, se está certo, se está errado e tal, eu vejo assim: os crentes em Cristo, vai chegar uma hora que a gente vai ter que ser preso, sim, pelo fato de sermos a favor da palavra de Deus, de sermos filhos de Deus, assim como no passado Paulo vivia em prisão. Gente, vai chegar um momento que vai ficar no funil. Sim. E a gente vai ter que ser trigo. E não adianta ficar caladinho, quietinho, pondo panos quentes. Então, isso é uma forma. O ponto é o seguinte: o que você faz. O que a gente tem que. Isso tem sido bom, de certa forma, é o seguinte: você tem que tomar uma postura. E talvez, até por exemplo, nas redes sociais, que é talvez um dos únicos lugares que você pode colocar a sua voz, o problema é se você está sendo omisso. Você está vendo um monte de coisa, você tem medo de colocar a sua opinião. Pode ser assim. Você tem medo de falar assim: olha, eu creio dessa forma. Você pode me achar retrógrado, você pode achar que eu estou sendo intolerante. Não, eu estou te dizendo que eu creio, a base da minha fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus não me dá a menor base para achar que isso seja normal. Então, é essa a minha postura. E o mais difícil, eu acho, é a gente se posicionar e continuar demonstrando amor. Porque o que a gente vê, às vezes, nesses debates, tá? Eu vi uma vez o Silas Malafaia falando no ratinho. Sim. Né? Mas o ratinho também vai e ele foi apelando, ele catou o negócio, bateu na mesa, aí você fala assim: não tá demonstrando respeito e nem amor pelo outro, não é isso que a gente prega. Né? Então, aqueles que acabam tendo foco da mídia e falam de uma forma que a gente não concorda. E por isso que fica toda essa confusão. Então eu acho que em primeiro lugar nós aqui, gente, o debate é muito grande, tá? A gente não vai ter tempo de ver tudo isso. Mas é isso que eu gostaria de a gente começar a se focar. Uma preocupação que eu tenho é o seguinte, até que o pessoal já colocou aqui. Às vezes até próprios evangélicos ou protestantes, meio que assim: olha, a gente tem que ser mais tolerante, um pouco mais aberto e aceitar de certa forma isso, aquilo. Eu gostaria que você prestasse atenção nas coisas que a gente vai ver aqui na continuação e pensar no que está em questão em todo esse debate. Tá? Deixa eu ver se não tem mais apresentação aqui. Eu peguei alguns artigos, tá? E deixa eu ver aqui o principal, esse daqui. Memorando para conservadores: aceitar o casamento homossexual abre portas para o estatismo ilimitado.
Esse aqui é um artigo americano, traduzido para o português, está no site de uma, eu acho que é uma associação de juristas brasileiros, tá? Associação Nacional de Juristas, só que são cristãos, né? Juristas cristãos e tudo mais. É muito interessante isso aqui. Quando eu li a matéria, depois as coisas começaram a borbulhar e ele falou assim, ó, presta atenção no que está em questão você aprovar a união gay. E até naquele vídeo, quando o problema, naquele vídeo a questão era a PL lá, o Silas Malafaia até fala assim, ó, eu cheguei pro cara, tá? Ele fala o nome do cara que é o grande líder lá dos vídeos, ele falou assim, olha, sabe qual é o seu problema? Se você estivesse lutando apenas pelos seus direitos, apesar de eu não concordar, você tem o direito de ir atrás dos seus direitos. Você paga imposto, você faz tudo, você tem o direito de buscar os seus direitos. O seu erro crasso foi, você quer os seus direitos para tirar os meus. Então você me chamou para briga. E é por isso que a gente está aqui. Então, tipo, porque de certa forma o Senhor está falando assim, se vocês quisessem os direitos de vocês e continuassem no que vocês estão lutando, assim, ó, apesar disso, as outras pessoas têm o direito de discordar da gente, tudo bem. Mas o que vocês querem é, nós queremos os nossos direitos e que todo mundo concorde com eles. Então, eu coloco isso. Nesse texto aqui, é um texto adaptado, e está falando de alguns grupos conservadores que saíram de um debate e não quiseram entrar num debate sobre a homossexualidade nos Estados Unidos e tudo mais. Mas aqui eles levantam uns pontos importantes. Tá? Eu vou ler aqui que está pequeno. Biologicamente, psicologicamente, macho e fêmea são claramente homólogos um ao outro. A anatomia reprodutiva e sexual do macho é obviamente desenhada para uma relação com a fêmea e vice-versa. A prática homossexual, portanto, requer a contradição de sua própria biologia. Ela desconecta a sexualidade da pessoa da sua identidade biológica como macho ou fêmea, o que exerce uma autoalienação e efeito de fragmentação da personalidade humana. E a lógica da alienação não parará por aqui. A aceitação do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo já é uma metástase de uma noção pós-moderna da sexualidade como fluida e mutável com o tempo. Por exemplo, um artigo na Routine Reader destaca indivíduos que saíram do armário como homossexuais, mas foram atraídos mais tarde para relações heterossexuais novamente. O artigo cita o psicoterapeuta Brad Johnson, explicando que as pessoas hoje não querem se colocar dentro de nenhuma caixa, nem gays, nem héteros, nem lésbicas ou bissexuais. Ao contrário, eles querem ser livres para mudar suas mentes. Tá? Veja o que está acontecendo. O que estamos vendo, Johnson conclui, é um desafio para a antiga modernista forma de pensamento. Isso é o que sou, ponto. Né? Traduzido errado. E um movimento em direção à versão pós-moderna. Isso é o que sou agora. Tá? Em outras palavras, ontem eu era hétero, hoje eu posso ser homossexual, né? Posso ser bissexual. A identidade psicossexual de alguém é dita como estando em constante fluxo. No passado, homossexuais empregavam uma defesa de que tinham nascido daquela forma. Mas agora eles estão começando a abraçar a ideia pós-moderna de que você pode ser o que quiser ao longo, né, do contínuo sexual. Isso contradiz o conservadorismo em seu cerne filosófico. O conservadorismo baseia os direitos humanos no reconhecimento de que existem certos dados inegociáveis na natureza humana, anteriores ao Estado, e que o Estado é obrigado a respeitar. Então, a base conservadora é, isso de ser humano é desse jeito. E o Estado tem que respeitar o ser humano pelo jeito que ele é. Né? E por isso que os homossexuais começaram uma grande luta. Vamos provar que nascemos homossexuais. Que nascemos desse jeito. E está até hoje essa tentativa de provar que se nasce homossexual. A gente vai ver algumas coisas aqui. Agora, eles mudaram, não precisa provar. Precisam mostrar que eu não preciso ficar preso a uma sexualidade. Tá? Vou continuar. Como cientista político, Berenton explica que a igualdade conservadora é fundada no reconhecimento do que é humano. Em contraste, no liberalismo, a igualdade é fundamentada na argumentação de que nada é especificamente humano. Que a natureza humana é em si uma construção social, algo que nós elaboramos à medida que vivemos, incluindo a psicossexual. Nesse caso, entretanto, não há nada no indivíduo que foi dado, o qual o Estado é obrigado a respeitar. O liberalismo mina a base dos direitos humanos inalienáveis.
Aí ele vem falar um pouquinho aqui, ó, o boicote do CAPC é uma chance de destacar o que está em jogo. Esses nomes aí defendem o debate dizendo, estou um pouco alheio ao porquê isso importa. O que uma pessoa faz na privacidade do seu quarto, ao ponto de que isso me afete. Aí que é o ponto que eu queria falar. Mas isso afeta, e a todos também. Toda a prática social é expressão de suposições fundamentais sobre o que significa ser humano. Quando a sociedade aceita e aprova a prática, isso implica em se comprometer com a cosmovisão que apoia, tanto mais se a prática está consagrada na lei. Tá? Então, e aí ele vai fechar. O debate aqui está o seguinte: se você aprova, se você concorda, tá, você está dizendo, eu concordo com essa visão. E aí que está um ponto, até tem sido colocado o seguinte: uma das lutas dos homossexuais, eles querem ter o direito de ser reconhecidos como uma unidade civil. E até de certa forma, assim, vocês querem um documento civil dizendo que se vocês têm uma união estável, vocês têm o direito de um receber a herança do outro, de plano de saúde, isso, aquilo, tudo bem. Aí existe um grande número dentro dos evangélicos assim, como eles são cidadãos dessa nação, pagam impostos, eles têm o direito de fazer isso. Eles têm o direito de pedir isso. E eles já conseguiram isso no Supremo Tribunal Federal, que é isso que o Supremo Tribunal Federal aprovou para eles. Eles podem fazer isso. Agora, o Supremo aprovou a união estável, com esses direitos básicos. Só que não aprovou o casamento. O casamento é um outro status. E o Jean Willis falou assim, a gente continua na nossa luta, porque nós precisamos ser iguais a todos. Chegar ao casamento. Aí chegar ao casamento é ser reconhecido pela nação de que eles são uma unidade familiar como todos. E aí vai entrar no grande X que dizem que é o que vai mais trazer debate. Se eles são uma família, eles podem ter filhos. Eles podem adotar filhos. Então, mas isso daí só em cima. E o que tem acontecido hoje. Permitem, juízes que não. Exatamente. O que foi colocado com a aprovação do Supremo, se um casal gay, que eles já têm a união estável, eles podem entrar na justiça e solicitar que eles sejam autorizados a adotar filhos. Mas não existe lei para isso. E fica sobre o juiz tomar uma decisão. Então eles continuam no debate para conseguir, não. Nós não queremos só união estável, nós não queremos esse status de união estável. Nós queremos casamento, que queremos ser iguais a todos, certo? E aí podermos fazer o que qualquer casal faz. Então é isso que está em debate. Esse artigo está falando, aprovar isso é dizer que você concorda com essa cosmovisão. A coisa não para por aí, deixa eu caminhar na lógica desse negócio. Tá? Tem um artigo aqui, esse artigo da Galileu, né? Eu já fui pro cara e deixei a revista fora. O polêmico Gene Gays. É bem interessante, ela é tendenciosa também, tá? Mas ele vem mostrar um monte. O que eu acho mais interessante desse artigo, como ele é tendencioso, tá? Porque acontece o seguinte, até hoje não existe o gene, tá? Só que eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa, que cai um pouco lá na tendência, né? A pesquisa genética propriamente dita ganhou a página de todo mundo em 93. Naquele ano, um artigo da prestigiada revista Science trazia os resultados do estudo feito pelo americano Dean Hammer com 114 famílias de homossexuais. Ele afirmava com 99,5% de certeza haver encontrado indícios de existência de um ou mais genes ligados à orientação sexual na região Q28 e tal, tudo mais. Um segundo estudo realizado pelo mesmo grupo 2 anos depois chegou a resultados semelhantes. Assim como aconteceu com os estudos com gêmeos, a controvérsia científica logo emergiu. Em 99, o canadense George Rice examinou a amostra genética de 52 duplas de irmãos gays e disse não ter encontrado sinais de que algum gene do XQ28 pudesse desempenhar qualquer papel relevante na orientação sexual, ou seja, foi contradizendo o outro artigo. Essa guinada forneceu munição pesada para os céticos, como é a tendência já, né? Que procuram desmoralizar totalmente o trabalho de Hammer. O americano tentou argumentar
que havia diferenças metodológicas importantes entre os dois estudos, uma forma pouco criteriosa pelo qual o grupo canadense decidia quem era homossexual ou não. Mas o estrago junto à opinião pública já estava feito. Hammer mudou de área e foi estudar a genética da religião. Presta atenção no que está por trás disso. Espera um pouquinho. O artigo do cara saiu na revista Science, a mais respeitada hoje. Outros foram lá e fizeram um outro artigo debatendo e dizendo que ele estava errado. É normal. Agora, a revista está falando que a opinião pública acabou com o cara. Não, o cara não é cientista, ele não pode entrar com argumentos, porque a revista fala que o americano tentou argumentar que haviam diferenças metodológicas. Por que ele não? Se é uma ciência empírica, se ele faz experiência, por que ele não provou que estava errado e continuou o debate? Ele desistiu do debate e partiu para o ataque. Deixa eu ver a genética da religião. Porque são os religiosos que estão me atacando, provavelmente. Aí você começa a perceber como as coisas funcionam. Tá? Então preste atenção no que está por trás de tudo isso. Tá bom? Como as coisas caminham. Mas, agora, a gente já nas 11h38, a gente vai caminhar para finalizar o nosso debate e o perigo do que está acontecendo com tudo isso. Tem um outro artigo, um pastor escreveu esse artigo, Daniela Mercury, obrigado. Tá? É um artigo simples, é um pastor presbiteriano, tá? Quem estava procurando um pastor presbiteriano para falar, show. Né? Então, aí ele vai só falar o seguinte, a Daniela Mercury, ela falou, tal, aconteceu isso com ela e tudo, ele falou assim, olha, ela mostra para mim, ela prova com isso, de que orientação sexual é uma opção. Porque ela passou 12 anos numa relação heterossexual, teve filhos. Depois, quando ela saiu, ela foi para uma outra heterossexual, por mais 3 anos. Aí, depois disso, ela mudou para homossexual. Agora você vai dizer assim, bom, até o que ele fala, será que ela viveu todos esses anos infelizes? Ou será que ela vai dizer que a opção sexual dela era algo assim que, não eu era homossexual, mas assim, só uma porcentagem homossexual, e aí começa a sexualidade fluida, né? Então ele fala, ela mostra que ela não nasceu homossexual, porque se ela tivesse nascido, porque vamos dizer assim, você é heterossexual, você conseguiria passar alguns anos da sua vida com uma outra orientação sexual? Você consegue imaginar isso? Eu vou, tipo, você está sendo acuado socialmente pela sua orientação sexual. Você acha que mesmo sendo acuado, você mudaria de opção sexual e aguentaria essa mudança por um tempo? Então, as coisas ficam estranhas. Pelo menos para nós, por 15 anos, você, no mínimo, talvez, o que acontece com muitos, o que poderia acontecer é, eu não vou ter relação, eu vou ser um solteiro, uma solteira. Então, a coisa fica um pouco estranha. A coisa ainda vai caminhar na Daniela Mercury, porque a mãe dela declarou ser contra a homossexualidade. Então, falou assim, então, fala agora que a mãe dela é homofóbica. Inclusive a mãe escreveu uma carta para Daniela Mercury. As boas línguas dizem que um pastor presbiteriano já tem a carta da mãe, entendeu? E ele vai falar sobre a carta, né? Então não estão mais sendo comedidos, não. Então, vai chegar lá, né? Vai chegar lá, tá certo? O debate sobre ela vai chegar. Fazendo parênteses aí na questão dos presbiterianos, eu acho que não só nessa questão de homossexualismo, mas em outras situações sérias, graves, em que o Brasil passou, muito depois a gente ficou sabendo que o Supremo Concílio, o presidente do Supremo Concílio, tinha tomado posição, mas não foi publicado. Isso o povo não fica sabendo. Sim, é um problema interno que a gente tem na nossa igreja, que o que acontece lá em cima não chega aqui. Não chega. Concordo, é verdade. Eu peguei três que são pastores, com cada um com uma forma. Assim, o Jonas eu não vi se manifestar nada. Então, mas o que acontece? O conselho, preocupado com essa questão, o conselho, segunda passada, teve uma reunião
e foi decidido, o pastor Jonas vai mostrar, vai dar um estudo, falar a posição da igreja e tudo mais. Como a coisa está crescendo e não para o debate, a igreja, o conselho se reuniu segunda-feira dessa semana e tomou essa postura. O pastor Jonas está preparando um estudo, ele vai dar para a igreja toda, tá? Aí ele vai falar, a postura da nossa igreja é essa. Mas os pastores da nossa igreja já vi muitas vezes falando na TV sobre N outros assuntos. Quando é Natal, quando é Páscoa, é sempre convidado. Nunca foram convidados para falar sobre isso? Não. Aí que tá. Por exemplo, uma coisa que acontece. Já sabe fazer isso. Presta atenção no seguinte. Quero ver falar para quem não sabe. O que acontece? No Brasil, isso. Eu quero dizer, Eu sei, a mas posição que a presbiteriana toma diante das autoridades, presidente da República, senadores. Então, espera um pouquinho. A senhora tem que entender o seguinte, nós temos que entender o seguinte, a nossa igreja é irrelevante em tamanho para a sociedade, entendeu? O presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, ele não tem expressão por causa do tamanho da denominação para chegar e falar assim, eu gostaria de falar na UOL, de escrever um artigo. Eles não estão interessados, é a mídia que vem atrás. Eles vão atrás da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus passou no Jornal Nacional por 2 dias. Deu ibope, né? Por quê? É a denominação evangélica do país. Eles têm 28 deputados. 28 deputados são da Assembleia de Deus. Entendam que é força política. Agora, se a CNBB fizer um documento, na hora todas as mídias vão publicar. Então não é que os pastores presbiterianos se escondem, se ocultam. Inclusive eles põem, tem muitos, eles podem ver o Dr. Augusto Nicodemos coloca muito material. Ele tem um blog aberto, ele coloca nas redes sociais, ele não fica se escondendo, ele não fica quieto, ele fala. Mas é que o Hernandes colocou, ele escreveu um texto e fez um vídeo. Quando aconteceu aquele lance lá na Mackenzie, a gente estuda. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem o que a gente está falando. Vamos lá. Quando aconteceu aquele lance que o Augusto Nicodemos se pronunciou de uma forma firme contra isso, e isso saiu na noticiário lá em São Paulo, saiu em muitos lugares. Falava, chanceler, líder do Mackenzie. A presbiteriana, eu não sei se tem esse reconhecimento, mas o Brasil inteiro conhece o Mackenzie. Exatamente. E tem que o Nicodemos como pode doutor. usar isso para poder gritar lá fora. Exatamente, então. Que a Folha é a melhor faculdade particular do estado de São Paulo. Isso já era uma porta para todo mundo olhar para o Mackenzie. Como faculdade. Mas ao mesmo tempo não então, usar por exemplo, por ser o Mackenzie, é exatamente o que a gente falou. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não tem relevância social, ela tem, claro, mas não é conhecido pela mídia. O Mackenzie tem. E quando o Mackenzie se pronunciou pelo chanceler, virou um debate. Virou coisa, porque é coisa grande, porque é o Mackenzie, entendeu? O Mackenzie é da nossa igreja. O evangélico só sai na Rede Globo quando foi o assunto do hospital evangélico lá. Só. Para denegrir a imagem do evangélico, a Globo manda ver. Agora, vamos lá, eu preciso terminar esse argumento para vocês entenderem algumas coisas, tá? De novo, são muitas coisas para debater, tá? Como a gente não tem condições de gastar muito tempo com isso agora, né? Eu quero colocar um foco aqui para a gente entender, porque tem muita coisa para debater, tem muita coisa envolvida aí. Agora, eu gostaria que depois de ter falado da Daniela Mercury e tudo mais, e ele falou a Daniela Mercury sobre essa questão, né? Aí ele cita o artigo de um psiquiatra, tá? Que lançou um livro. Esse cara aqui, ó, Gicovati, tá? Psicólogo, né? Psiquiatra, tá? Eu tenho o IG fez uma entrevista com ele. Esse cara lançou um livro, tá aqui, ó. Psiquiatra diz que no futuro a orientação sexual não será definida. Ele escreveu esse livro, esse aqui é o indivíduo, né? Aí, na semana que a Daniela Mercury e tal, também saiu o livro. Ele vai, em suma, ele vai falar o seguinte: não, o pessoal tem esse negócio de eu sou homem, eu sou mulher, eu sou hétero, é por puro preconceito. No futuro, ninguém vai ter definido a sua sexualidade. Então, eu posso ser homossexual hoje e depois falar assim, vou começar a ser hétero. Porque o importante
importante não é você definir a sua sexualidade, e sim aquilo que te causa erotismo ou a sexualidade lúdica. Então, se você começa a ter carícias com a pessoa do mesmo sexo, é só deixar fluir. E você pode ter prazer e viver uma ótima sexualidade desse jeito, tá? E depois, daqui a um tempo, você muda de orientação sexual. É isso daqui que aquele primeiro artigo que eu falei lá dos conservadores está dizendo. Aprovando isso, está dizendo, agora, como não se resolve a questão se existe gênero gay ou não, e fica um debate grande, bom, a gente não tem que se preocupar em definir se nasce gay ou não. Que hoje eles vão dizer assim, é uma soma de fatores, assim, 40% existe uma tendência genética para definir a orientação sexual das pessoas. Mas 60% é a sociedade, ou a criação da pessoa, o convívio social que vai determinar a orientação sexual. Isso é o que alguns defendem lá no estudo sobre o gênero. Tá? Agora, aqui já está se partindo para o outro lado. A pessoa, ela escolhe a sexualidade dela. E não existe mais homem ou mulher, macho ou fêmea. Existe sim aquilo que te dá uma sexualidade lúdica, prazerosa. Então esse cara está falando que no futuro vai acontecer isso. E que só não acontece isso hoje por preconceito das pessoas. Não sei se é no futuro tão longe. Então é um processo. Daqui a alguns anos, as pessoas vão poder escolher livremente. Então ele acha que é isso que eu gostaria que vocês percebessem para onde as coisas estão caminhando. E as coisas estão caminhando mais ainda. Comecei a ver outros artigos. Tá. Se a pessoa pode escolher a sexualidade dela, e eu não posso condená-la pela sexualidade dela, eu vou levantar uma questão. Então por que eu devo condenar o pedófilo? Eu devo condenar o pedófilo porque ele vai abusar de alguém que não tem condições de se defender. Tá bom, concordo. Agora, você tem o direito de dizer que a orientação sexual dele é doente? Não. E eu estou te dizendo isso pelo seguinte, aí você vai achar na internet um monte de artigos defendendo a pedofilia no seguinte sentido: você não pode condenar o pedófilo, porque é a orientação sexual dele, você deve ajudar ele. Ajudar ele no seguinte sentido: você não pode vê-lo como um monstro, ele é uma pessoa doente, que precisa de ajuda. O que nós precisamos é tirar o pedófilo da área de risco de atacar alguém e tratar. Existe até tratamento com drogas para pedófilos hoje no mundo, tá? Então, tem uns artigos sobre a pedofilia, tá? Eu acho, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eles usam uma... Vou deixar isso aqui. E é uma droga que corta... Olha aqui, antes que o mal aconteça. Na tentativa de prevenir violência sexual contra crianças, grupos oferecem compreensão, assistência e tratamento para pedófilo inofensivo. Preste atenção para onde as coisas estão caminhando. Tá? Então, o que acontece? Eu não posso condenar a atitude da pessoa, eu tenho que ser compreensivo com ela. Aí eu vou para a pior situação: a zoofilia, sexo com animais. Zoofilia. Outro termo é zoofilia, tá? Zoofilia. E olha aqui, ó. A Alemanha aprova a lei contra a zoofilia e gera protesto. Por que é contra? Porque está abusando de animais. Só por causa disso, tá? Só que esse cara aqui, ele tem relação constante com a cadela dele, tá? Casou? Esse cara, ele, aqui gente, presta atenção, ele vai dizer: sabe por que vocês acham um absurdo a zoofilia? Por puro preconceito de vocês e por falta de compreender. Porque nós não abusamos dos animais, porque eles gostam e eles têm prazer com a gente, tá? Então ele fala assim, ó, isso é preconceito, isso é uma visão fechada. Aí, sabe o que está acontecendo aqui? Daqui a 20 anos, eles têm que ser compreensivos. É a opção sexual do cara. Ele tem um problema de socialização
E como ele não consegue se relacionar com pessoas muito bem, inclusive esse cara vai falar aqui, tá? É o perfil do zoófilo. Pessoas que não conseguem se socializar. Então eles vão buscar o sexo dos animais. Então você tem que ser compreensivo. Não, nenhuma. Pois não. É uma raiva. Come a linguiça. E olha que tem coleção de bonecas de tamanho real. Sim. Só tem umas bonecas. É muito horrível isso. Exato. Mas é isso. A pessoa tem. Então, agora, só que aí, o que daqui a 20 anos vão falar para você, como você assim, você está sendo preconceituosa. Dizer que é uma aberração. Você tem que entender que é uma coisa natural. Isso daqui é o exemplo do que lá no começo Deus criou seres humanos. O que nós estamos vendo aqui é a desfiguração do que é ser humano. Até ter relação com animais. Gente, esse cara aqui é o líder do grupo de zoófilos da Alemanha. Ele diz que há 100 mil zoófilos na Alemanha. Na Alemanha. Na Dinamarca, que existem grupos de zoófilos, isso daqui que a Alemanha aprovou, não está aprovado na Dinamarca. Não há nada contra ser zoófilo na Dinamarca. Tá? Países ultra desenvolvidos, tá? Porque daí quando os gays, ativistas gays da Europa vão falar, que alguns escrevem aqui, são todo pessoalzinho lá da América Latina, ainda muito fechado na religiosidade, são cabecinha muito fechada ainda. Tá? Esses são os modernos, tá? Os intelectuais de uma visão mais intelectual, mais aberta. Então, você falar que isso é uma aberração, que é demoníaco, é uma ingenuidade sua. Tá? É o que o diabo quer, né? Então, é isso. Gente, entendam o seguinte. Eu vou colocar esse vídeo da aula do YouTube, né? Daí um gay vai ver isso aqui, vai falar que nós somos um monstro. Claro, eu estou dando aula, eu sou o monstro morto. Né? Que você está querendo comparar a gente com isso daqui. Não, se ele quer ser desse jeito, deixa ele. O que você tem a ver com a vida dele se ele quer fazer isso? E aí que está o problema. Hoje nós somos uma sociedade que o indivíduo está acima do coletivo. E que eu não tenho nada a ver com a vida desse cara. Tá? Agora, nós defragmentamos o que é ser humano, nós defragmentamos o que é ser sociedade, o que é viver em sociedade, nós estamos desfigurando o que é o ser humano. É isso que está acontecendo. Detonar a cabeça das crianças. Agora, a partir do momento que eu digo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus está dizendo, é normal isso. Tá? E você até depois vai dizer, olha, o cara não tem cara de diabo, de demônio, ele é um cara inocente, de bonzinho. Mas então vamos diabo a gente sabe que um homem não vai dar ser filho, uma mulher não vai dar ser filho. Mas aí no caso de ele, o que vai acontecer? Não quero nem pensar sobre isso. Vai dar uma Mas aí que tá, gente, o debate é muito longo. O que eu gostaria que nós percebêssemos que está por trás disso é, há 30 anos atrás, pessoal, por volta de 30 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde dizia que homossexualidade era uma doença, uma vez denominada doença, há tratamento, ou pode ser tratado. É perversão sexual, ela estava dentro da perversão. Da perversão sexual. Não é mais perversão sexual, é uma coisa natural. Hoje, isso daqui é uma perversão sexual. Pedofilia é uma perversão sexual. Será que daqui a 30, 40 anos vai continuar sendo? Que é o que acontece. Assim como o sexo com defunto. Isso. São parafilias. A pedofilia legalmente ela é pautada na ideia de que a criança ela não tem maturidade para consentir. Exato. E já estão afirmando que isso é cultural. Como a gente pode ou não afirmar que a criança não tem maturidade para consentir? E aí que tá. E se a criança disser eu quero? E essa semana em No nosso Manaus, país ainda não pode isso. essa semana, se eu não me engano, o Tribunal de Manaus foi uma decisão póstuma, mas reconheceram uma união bígama de um cara. É verdade. Civilmente, só por uma questão de
ponto de herança e tal, mas foi reconhecida já. Tudo é normal. É isso que ele tem que entender, para onde está indo isso. E aí, quando nós olhamos, alguns falam assim, gente, a vida sexual dos outros é a vida sexual deles, deixa eles de lado. Nós temos que entender que é um problema da nossa sociedade, tá? Que nós, da sociedade como um todo, nós temos uma sociedade de indivíduos e não temos mais a sociedade como um todo. Até a democracia, ela tem pessoal, presta atenção aqui, ó. Até a democracia, ela tem uma inversão. Por quê? A democracia é a vontade da maioria. Né? Só que agora, lá na maioria, o grupo que se diz representando a maioria, ela tem que dar voz para a minoria. Tudo bem, eu posso dar voz para a minoria. Até que ponto na democracia eu dou voz para a minoria? Porque se ela está sendo oprimida. Né? Eu vou defender a minoria. Agora, eu não posso pegar a minoria e impor. O desejo da minoria vai ser imposto sobre a maioria. Aí deixou de ser democracia. A maioria, a democracia, tem, como nós concordamos democraticamente, de que deve defender a todos. E até por isso que é a questão, os gays querem lá, né, uma lei contra a homofobia. Não precisa de lei. Ninguém pode ser violentado. Ninguém. Nem eles, nem a gente. Ninguém. Então por que tem que ter algo especial? Então preste atenção em que rumo as coisas estão caminhando. Quando você está falando, não tem nenhum problema nisso daqui, entenda a filosofia que está por trás e o que vai acontecer daqui para frente. Tá? E é por isso que nós estamos afirmando, quando essas coisas estão acontecendo, estamos dizendo, o ser humano não é imagem e semelhança de Deus. Não existe homem e mulher. É desfigurar a figura humana. E aí volta lá para o texto de Romanos 1. Aí Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que mudam a imagem de Deus, tá? Para coisas que são uma aberração. É isso que está acontecendo. E é por isso que nós dizemos, a palavra de Deus não permite, não dá nenhuma brecha, nenhuma porta para dizer que homossexualidade, sexo de pessoas do mesmo sexo seja normal. Tá certo? Se, talvez anos atrás, e se essas pessoas fossem confrontadas, não, olha, eu vou dizer o seguinte, não é normal isso, não é natural isso, você precisa de ajuda, de buscar ajuda. Talvez isso pudesse ser trabalhado. Mas hoje, não, nós não queremos, nós não aceitamos que você diga que nós precisamos de ajuda. Aí, chega o zoófilo, se eu falar assim, você precisa de ajuda. Porque você não consegue se socializar, se envolver com seres humanos. Você não se sente bem para se envolver com um homem, nem com uma mulher, nem com ninguém. Então a sua única opção foi ir para quem não consegue nem falar. Tá? E aí o que acontece? Para um pouquinho, o seu problema, você tem um problema social e você precisa de ajuda. Não de ajuda para aceitar o que você faz. Você precisa de ajuda para reconhecer que o que você faz não está certo, não é normal, não é natural, e você precisa trabalhar na sua vida para que você saiba ter uma relação normal com todo ser humano. Se envolver com um homem, se você é uma mulher, se envolver com uma mulher, se você é um homem, e pronto. Agora, a nossa sociedade é tão individualista que vai dizer o seguinte: eu sou assim, eu quero ficar assim, você não tem o direito de dizer que isso é errado. Então, preste atenção nisso. E é isso que nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. Precisamos tomar uma postura diante do debate. Se você às vezes é confrontado com relação ao debate, você tem que tomar a sua postura. Olha, eu sou cristão. Como cristão, eu creio que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ela é a base da minha fé. E a base da minha fé não me permite crer nisso. Só mais um detalhezinho. Aí alguns vão falar assim, não, é Paulo que fala essas coisas. São textos de Paulo que vão contra o homossexualismo. Mas o Evangelho, os Atos, as outras cartas não vão contra. Paulo, ele era um fundamentalista. Ele era retrógrado. Ele escreveu um monte de aberração. Ele era machista, ele era aquilo. Tá, você vai começar a sua lista contra Paulo. Então, só que você vai fazer o seguinte: ou você joga fora a Bíblia inteira, ou aceita a Bíblia inteira. Exato. Porque pegar fragmentos, só aquilo que ela fala que você gosta, você está sendo incoerente. Porque você tem, dentro da própria teologia, dentro de protestantes, os liberais vão dizer assim, não, o importante é amar as pessoas. Porque Deus é amor.
Deus é amor. Ele é amor, sim. Mas ele também, Jesus, ele chega para a prostituta lá e ele fala, quem te condenou? Ah, não sabe quem te condenou, eu também não te condeno. Então agora você vá e não peques mais. Tá? Jesus, eu estou te escolhendo porque ser oprimido e ser derrubado, você não presta. Você é homossexual, você é do demônio, você é um monstro, você devia morrer. E isso é o que a religião faz. E Jesus fala, eu não te condeno. Você deve não pecar mais, mudar a sua atitude. Eu não estou dizendo que você deve ser destruído pela sua postura. Você deve ser amado. Até achei interessante, pessoal, vamos lançar um movimento de orar pelo Jean Willis, para que Deus tenha misericórdia dele. Quem sabe Deus trabalha na vida dele. Essa é a postura que nós devemos ter. Tá? Então, só esse dia para concluir. Não quis dizer que ele é um demônio, quis dizer que o demônio trabalha dessa maneira. Sim, eu não estou falando do seu caso, estou falando de outras pessoas em geral. As pessoas falam coisas assim. Então, é isso que nós devemos entender, a nossa postura diante de todo esse debate. A gente não pode dizer que é só Paulo. Gênesis fala, homem e mulher Deus criou. Não fala que Deus criou mais ou menos. Então, mas o problema é se o pessoal quiser fragmentar a Bíblia, parou. Tá? É um livro fechado, escrito há milhares de anos, e falar que esse daqui deve ser ouvido e esse não, que você está sendo altamente contraditório. Ou você pega a Bíblia inteira, ou joga ela inteira fora. Tá certo? Aí não tem conversa. Vamos encerrar, nós já exploramos o tempo tranquilamente. Vamos nos colocar de pé.